A primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, compartilharam um voo da FAB de Brasília para São Paulo em 13 de junho. Segundo o portal Metrópolis, o voo, requisitado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, levou 12 passageiros, incluindo a mulher de Moraes, Viviane Barsi. Janja viajou para uma consulta médica aproveitando vagas remanescentes, o que é permitido por decreto. Em nota, a assessoria da primeira-dama afirmou que a carona para Janja da Silva não gerou despesas adicionais para a União e que não há ilegalidade nos deslocamentos da mulher de Lula. Esta, aliás, é a mesma justificativa apresentada pela Advocacia Geral da União para pedir que a Justiça Federal de Brasília arquive uma ação popular que busca proibir o uso de recursos públicos, incluindo aeronaves da Força Aérea Brasileira, nas agendas internacionais de Janja. A petição foi protocolada na última sexta-feira em resposta ao processo movido pelo vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, e pelo advogado Jeffrey Cicchini. A AGU classificou que a iniciativa é uma tentativa de promover ativismo judicial e violar o princípio constitucional da separação entre os poderes. Ainda de acordo com a AGU, o pedido feito por Kilter e Cicchini é, abre aspas, descabido e apresenta argumentos marcadamente vagos e desacompanhados de lastro probatório mínimo, fecha aspas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos mais uma semana em Oeste Sem Filtro. A gente abre o programa de hoje com mais uma notícia, mais um desdobramento aí da saga da FAB Tour, trazendo essa informação de que a Janja pegou uma carona num voo da FAB com o ministro Alexandre de Moraes, dessa vez para uma consulta médica de Brasília para São Paulo. E a gente acrescenta também essa informação de que tanto a Janja quanto a AGU, Advocacia Geral da União, lembrando bem, comandada pelo Jorge Messias, pediram à Justiça o arquivamento de uma ação judicial, uma ação popular, que tenta impedir o uso de recursos públicos, como, por exemplo, essa farra dos voos da FAB Tour. Muito boa noite. E a palavra é essa, Paula, farra. Boa noite, Paula, boa noite, Cauti, mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência iniciando a semana com a gente. Paula, vamos comparar com os Estados Unidos, porque a gente precisa comparar com nações que têm uma democracia saudável e que têm transparência. Nós falávamos semana passada sobre o aumento das cadeiras na Câmara. Pois bem, aqui nos Estados Unidos, são 50 estados, 320 milhões de pessoas e 435 deputados e deputadas, né? Vamos colocar assim, 435 para 320 milhões de pessoas e 50 estados. O Brasil já simplesmente abandonou essa coerência e vai na mão contrária. Agora, imaginem vocês se desses 435 deputados, 9 juízes da Suprema Corte, imaginem vocês o exército americano carregando deputado, juiz, para baixo, para cima, avião do exército americano para levar um deputado, para levar a primeira-dama. Não existe isso. Não existe isso. Porque aqui há o mínimo respeito ao pagador de impostos, ao dinheiro do pagador de impostos. Thatcher sempre falava: não existe dinheiro público, não existe dinheiro do governo, existe dinheiro do pagador de impostos. Imaginem vocês, estamos falando tanto do exército americano, que fez essa operação espetacular, Operação Martelo da Meia-Noite. Imaginem, isso é inconcebível. Avião do exército carregando primeira-dama, juiz, parlamentar, não existe isso. Isso é uma atrocidade contra o nosso dinheiro, é uma barbárie que estão cometendo contra o Brasil, e essa insanidade precisa acabar. Enquanto isso, nós temos milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas sem água
filtrada em casa, 100 milhões de pessoas sem saneamento básico no Brasil. E Brasília tem o luxo, além do luxo das lagostas e vinhos premiados, o luxo de usar o nosso dinheiro para ficar para baixo e para cima em consulta médica. Não dá mais, Paula. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Carlo Cauti, que vai nos fazer companhia aí nas próximas semanas, no lugar de Adalberto Piotto, que tirou 2 semanas de férias. Cauti, seja muito bem-vindo. A gente abre o programa com mais Janja Tour, FAB Tour. E essa ação popular que foi proposta pelos 2 advogados, o de Curitiba, o Jeffrey Chicchini, Guilherme Kilter e Jeffrey Chicchini, se baseia em algo que a gente fala muito aqui, né, Cauti? A Janja não ocupa cargo público, portanto, não poderia ficar zanzando por aí com o patrimônio público, gastando o dinheiro dos pagadores de impostos. É bem simples. E agora, claro que a AGU, tanto a AGU quanto a própria Janja, pedem o arquivamento dessa ação. A gente precisa acompanhar como a Justiça vai decidir nesse caso. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Ana, boa noite. Boa noite ao nosso público. Grande honra ter que estar aqui durante as férias do Adalberto Piotto. Tomara que estaremos, vamos ser à altura desse compromisso. Vamos lá. Primeiramente, aquilo que os advogados estão pedindo não é nada mais do que o respeito dos princípios da administração pública, princípios básicos da administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição brasileira. Um deles é a publicidade. A gente tem que saber para onde esse dinheiro, o nosso dinheiro, está indo, está sendo usado, portanto, não faz sentido nenhum, por exemplo, aquilo que o governo federal fez de colocar um sigilo de não sei quantos anos, 10, 5, depende do momento, em cima dos voos da FABTUR, ou seja, não podemos nem saber quem está nos aviões, para onde os aviões estão indo e quanto isso custou. Sigilo aposto pelo governo federal. Ponto número 2, o princípio da eficiência. A administração pública deve utilizar a melhor forma para realizar as suas atividades. Então a pergunta que é imediata quando a gente sabe, que surge imediatamente quando a gente sabe de uma notícia como essa, informado de uma notícia que a Janja utilizou um avião da FAB para uma visita médica. Não havia um ginecologista em Brasília? Não havia um médico adequado na capital federal para atender a primeira-dama? E a segunda pergunta, a primeira-dama não poderia pegar o avião comercial, mesmo na primeira classe, mas em qualquer companhia aérea, um avião de carreira, que vai de Brasília até São Paulo para realizar essa visita médica e eventualmente depois voltar para a capital federal? Era necessário usar um avião da Força Aérea Brasileira? Que, inclusive, lembramos que esses aviões da Força Aérea Brasileira estão sem gasolina. Não tem mais dinheiro para voar. Não tem mais dinheiro para, literalmente, sair do solo, chegar no céu. Por quê? Voaram demais, gastaram demais, torraram demais. A frota à disposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos poderosos lá em Brasília voou tanto que literalmente acabou o querosene de aviação. Então, temos 10 aviões à disposição, somente 3 estão em capacidade de voar. Por quê? Porque no ano passado foram 1.400 viagens. Em um ano, em 2023, foram 1.800 viagens. No ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi recordista, provavelmente recordista mundial de viagens com jatinhos de uma força aérea, viajou 143 vezes. Ou seja, o Barroso viajou uma vez a cada 2 dias. Então, é disso que estamos falando. Então, temos um problema de violação dos princípios da Constituição, temos um problema também de moralidade, que também é um princípio da Constituição, e temos um problema também de oportunidade política. Como é possível, com que cara o governo federal chega na frente da população brasileira e pretende mais impostos, criando decretos abusivos, decretos absurdos como esse do IOF, quando temos uma gastança sem fim com jatinhos da FAB para levar primeiras-damas para fazer visitas médicas em São Paulo? Mas, assim, com qual moral que eles vêm fazendo um pedido como esse? E depois eles reclamam da polarização que aparece nitidamente nas ruas, nas redes sociais? Então, é óbvio que se eles acham que isso tudo será normalizado, boa sorte em fazer o teste da Paulista e andar 2 quarteirões para ver qual será a reação popular.
Quer dizer, o medo de enfrentar a população brasileira num avião, num voo comercial, acabou sucateando as aeronaves da FAB, que não tem mais gasolina, nem manutenção. Estão com problema de manutenção de 10 aeronaves, só 3 estão disponíveis. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu amigo Cauti. Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Essa turma não aparece mais em avião de voo de carreira, né? Não tem mais. Eu vivo dizendo isso aqui, eles sumiram. E antes viajavam. Sumiram por quê? Porque a farra a farra aérea, ela começou e se mantém de lá para cá, ela começou em 1961, quando Brasília foi inaugurada. Então era uma cidade que ainda estava em construção, isso aí já lá vão 64 anos. Os deputados ganhavam 4 passagens por mês para visitar as bases, ou seja, para voltar para casa, e ali havia uma explicação. Não estavam prontos sequer os apartamentos funcionais dos parlamentares, dos ministros, tal. Então eles tinham o direito a essas passagens. Esse direito se mantém. Portanto, os deputados ganham 4 passagens por mês, continuam ganhando, inclusive os que representam Brasília. Que tal? Eles vão viajar de Brasília para Brasília, de Brasília para Goiânia para passear. Eles, faz 64 anos que os deputados de Brasília e o senador por Brasília recebem passagens. Essa farra foi se tornando rotineira e começou a ser ampliada pela FABTUR. A FABTUR, no começo, ela era restrita, ela se restringia-se em viagens de emergência do presidente da República, a viagens a serviço, né? Uma viagem urgente, requisitada, era um voo desse era solicitado pelo parlamentar. Aí começaram ministros de Estado, e se chegou a um exemplo que resume tudo. O Renan Calheiros fez um implante demoradíssimo de cabelo. Se eu não me engano, agora eu sempre me engano, eu fico na dúvida sobre qual é a cidade, se foi para o Recife ou para Salvador. De qualquer forma, é uma cidade distante de Brasília. Ele usava jatinho da FAB para botar fio de cabelo na cabeça. Eles vão por qualquer motivo. E agora, além da gastança, você tem a promiscuidade. Vão pessoas de todos os poderes ali que deveriam manter um convívio, deveriam ter um convívio amistoso, mas sóbrio, né? Não pode fazer viagens conjuntas para ficar tratando de assuntos para ficar tomando decisões que nos prejudicam e melhoram a vida deles. Então, como é que esse governo tem coragem de aumentar algum imposto? Porque é o problema do exemplo. O Collor, Fernando Collor, que depois se perdeu, ele começou com um bom índice de popularidade, porque a primeira medida dele foi desativar as mansões do Lago Sul, que serviam a integrantes do governo. Não fizeram falta nenhuma e foi um gesto, como foram algumas medidas tomadas pelo Milei na Argentina. É o gesto. O meu pai, quando era prefeito, imagine se eu usasse o carro dele e saísse pela cidade. Ele já seria execrado no dia seguinte. Por quê? Porque é patrimônio público. E aí vem, não gera gasto nenhum. Como? Então vamos todos viajar. Aí cada um de nós pega um deputado e diz, olha, eu sou a carona permanente. Como não gera gasto? Qualquer coisa é gasto. Eles pagam até tapioca com cartão corporativo. Então essa turma, com essa gastança, só vai aprofundando o já profundíssimo desprezo que o eleitorado brasileiro tem por eles. Bom, o presidente Lula foi flagrado ao lado de Janja contemplando a natureza.
Num vídeo publicado no Instagram na manhã de domingo, o casal presidencial aparece deitado